O corredor do 20º andar do hotel de luxo em São Paulo brilhava com o piso recém-polido sob as luzes suaves das arandelas douradas. Dona Maria dos Santos, 58 anos, empurrava seu carrinho de limpeza com a destreza de quem conhecia cada centímetro daquele lugar. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho, organizavam metodicamente as toalhas brancas como neve e os pequenos frascos de shampoo importado que os hóspedes tanto apreciavam. Uniforme azul marinho, com o discreto logotipo do Hotel Excelsior Palace, havia sido passado meticulosamente na noite anterior, como era seu costume há 15 anos. O dia começara como qualquer outro. Acordar às 5 da manhã no pequeno sobrado, de 2 cômodos em Itaquera, preparar um café simples, deixar o almoço semi-pronto para o neto adolescente que morava com ela, pegar 2 ônibus lotados e chegar pontualmente às 7 para o início do turno. Mas ela não imaginava que aquela segunda-feira de agosto mudaria completamente sua trajetória. Por trás da porta 2018, a suíte presidencial com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, hospedava-se o cantor sertanejo Daniel, ídolo que ela acompanhava desde os tempos da dupla com Chororó, cuja voz embalava suas longas tardes de trabalho doméstico quando ainda trabalhava como empregada em casas de família. Maria nunca imaginou que estaria a apenas alguns metros de um dos artistas que mais admirava, cujas músicas traziam à memória os tempos de juventude em Brotas, interior paulista, onde nascera e crescera antes de vir para a capital em busca de melhores oportunidades. A rádio portátil presa ao carrinho de limpeza tocava baixinho uma música antiga, Estou Apaixonado, enquanto Maria cantarolava discretamente, perdida em pensamentos sobre as contas do mês e a formatura do neto, que se aproximava. O corredor vazio e silencioso daquela manhã de segunda-feira parecia não dar indícios de que, em questão de horas, sua vida anônima de dedicação silenciosa ganharia contornos que jamais havia imaginado. Carla Mendonça, supervisora do andar e amiga de longa data de Maria, aproximou-se com sua prancheta e seu olhar sempre atento aos detalhes. Aos 42 anos, Carla havia ascendido da mesma posição de camareira e nutria profundo respeito pela colega mais velha, frequentemente consultando-a sobre as melhores técnicas para lidar com manchas difíceis ou hóspedes exigentes. Maria, preciso que você atenda com prioridade a suíte presidencial. O Daniel pediu toalhas extras e uma troca de roupa de cama. Parece que derramaram vinho tinto no lençol durante o serviço de quarto. A menção ao nome fez Maria sorrir, discretamente ajustando o crachá no uniforme. E cuidado com o jeito que olha para ele, brincou Carla, conhecedora da admiração da amiga pelo cantor. Todo mundo sabe que você tem todos os CDs dele guardados como tesouro. Na recepção, 3 andares abaixo, Rodrigo Bueno conferia os pedidos especiais dos hóspedes VIP no sistema informatizado. Jovem formado em hotelaria, sonhava em um dia gerenciar seu próprio estabelecimento. Eficiente e discreto era o funcionário, escolhido para lidar com celebridades e autoridades que frequentemente se hospedavam ali. A equipe do Daniel solicitou mais 2 garrafas de água especial e frutas frescas, anotava ele, repassando as instruções para a cozinha. O hotel fervilhava com a preparação para o evento beneficente que aconteceria naquela noite no salão principal, onde Daniel seria a atração principal. Caixas de equipamentos de som, arranjos florais elaborados e equipes de decoração transitavam pelos fundos do prédio, enquanto a lista de convidados era revisada pela 100ª vez por Amanda Torres, a implacável coordenadora de eventos sociais. Nos bastidores, Júlio Magalhães, produtor do cantor há mais de 15 anos e amigo pessoal da família, organizava os últimos detalhes da apresentação enquanto falava ao telefone com patrocinadores.
Homem de meia idade com cabelos grisalhos, sempre impecavelmente cortados, Júlio era conhecido no meio artístico por sua lealdade inabalável a Daniel e sua capacidade de resolver problemas sem alarde. Confirme com a fundação que ultrapassaremos a meta de arrecadação, instruía ele a seu assistente, enquanto ajustava o nó da gravata diante do espelho do saguão. O evento visava arrecadar fundos para o Hospital Infantil Santa Esperança, na periferia da Zona Leste, causa pela qual Daniel vinha trabalhando silenciosamente nos últimos meses, inspirado pela recuperação milagrosa de uma sobrinha que havia sido tratada lá, Jéssica Morales. Jornalista da revista Celebridades em Foco, circulava pelo lobby do hotel, tentando discretamente conseguir informações exclusivas sobre o evento. Aos 29 anos, ela construía rapidamente uma reputação por suas matérias respeitosas, diferente do tom sensacionalista de muitos colegas. Dizem que o Daniel vai anunciar um projeto social novo hoje à noite, comentou ela com seu fotógrafo, enquanto observava o movimento crescente de pessoas importantes. Maria bateu suavemente na porta da suíte presidencial, seu coração acelerando involuntariamente. Após ouvir um "pode entrar" com aquela voz inconfundível que tantas vezes havia escutado pelo rádio, ela girou a maçaneta com as mãos trêmulas, empurrando o carrinho de limpeza à sua frente como um escudo improvisado contra o nervosismo. Lá estava ele, Daniel, sentado na poltrona de couro branco, junto à janela panorâmica que emoldurava a cidade como uma pintura viva, dedilhando suavemente um violão. Vestia calças jeans simples e uma camisa branca de botões parcialmente aberta, bem diferente da imagem produzida para shows que Maria conhecia dos cartazes e revistas. "Bom dia, senhora", cumprimentou ele com a simplicidade que contrariava seu status de celebridade, erguendo os olhos do instrumento com um sorriso genuíno. "Pode entrar à vontade." Maria tentou responder, mas as palavras não saíam. Limitou-se a sorrir e a sentir com a cabeça, dirigindo-se diretamente ao banheiro para deixar as toalhas extras. Suas mãos experientes trabalhavam automaticamente, enquanto sua mente tentava processar que estava a poucos metros de seu ídolo. Foi quando, ao retornar para trocar a roupa de cama, seu olhar capturou algo impossível sobre a mesa de centro. Seu coração praticamente parou quando percebeu uma fotografia emoldurada em porta-retrato de prata. Era ela, Maria, muito mais jovem, sorrindo ao lado de um Daniel no início da carreira, num show realizado em Brotas, sua cidade natal. A fotografia, amarelada pelo tempo, mostrava uma Maria de cabelos negros e longos, segurando um cartaz feito à mão que dizia "Brotas ama Daniel". O porta-retrato caiu de suas mãos trêmulas, fazendo um barulho surdo no carpete espesso. Como isso está aqui?" gaguejou Maria, aproximando-se da imagem que guardava em casa há mais de 20 anos, em um álbum gasto pelo manuseio frequente. Aquela havia sido uma das melhores noites de sua vida, quando conseguiu não apenas assistir ao show de seu ídolo, mas também tirar uma foto com ele graças à insistência de seu falecido marido. Daniel pousou o violão cuidadosamente e se levantou, aproximando-se com um olhar sereno. "A senhora não se lembra de mim além dos palcos, não é? Olha além da foto do show." Ele apontou para outro detalhe na imagem que Maria não havia notado. Ao fundo, uma pequena casa de madeira com uma varanda simples, onde pendia uma rede colorida. "Você me deu abrigo naquela noite de chuva em 1992, quando meu carro quebrou na estrada de terra que leva a Brotas. Sua família me acolheu sem saber quem eu era. Me ofereceu um prato de sopa quente e um lugar para dormir, enquanto a tempestade destruía parte da cidade. As pernas de Maria fraquejaram, obrigando-a a apoiar-se na beirada da cama. Flashes de memória inundaram sua mente.
A noite de tempestade intensa, o jovem encharcado batendo à porta, o marido oferecendo roupas secas, o café forte servido na caneca de ágata azul, as histórias compartilhadas à luz de lampião devido ao blackout. Como não havia reconhecido, naquela época, Daniel estava apenas começando sua carreira solo, com aparência bem diferente. Meu Deus, era o Senhor? Sussurrou ela, lágrimas começando a se formar nos cantos dos olhos. Meu Antônio, que Deus o tenha, sempre dizia que um dia o moço da tempestade voltaria. Ele morreu acreditando nisso. A notícia de que Daniel havia reconhecido uma das camareiras espalhou-se rapidamente pelo hotel como fogo em palha seca. Funcionários comentavam nos corredores, enquanto mensagens de WhatsApp circulavam entre os diferentes departamentos com versões cada vez mais exageradas do encontro. Alguns diziam que Maria era parente distante do cantor. Outros afirmavam que ela havia sido sua babá quando criança. No pequeno espaço reservado para o descanso das camareiras, Maria tentava processar a revelação, sentada em uma cadeira de plástico, bebendo um copo d'água com mãos ainda trêmulas. Suas colegas se revezavam para entrar e saber detalhes, enquanto ela repetia a história verdadeira, ainda tentando acreditar ela mesma. Em seu minúsculo celular, um modelo antigo que seus colegas frequentemente zombavam carinhosamente, mensagens dos 3 filhos pipocavam incessantemente. Mãe, é verdade que o Daniel lembrou da senhora? Pedro, o filho mais velho que trabalhava na construção civil em Guarulhos, escreveu do intervalo de almoço. Estou vendo até vídeo no TikTok falando disso. Carla reorganizou a escala para que Maria pudesse ter uma pausa prolongada. Algo inédito nos anos de trabalho da camareira. Você precisa de um tempo para assimilar isso tudo, insistiu a supervisora, genuinamente preocupada com o estado emocional da amiga. E além disso, a gerência quer conversar com você. No saguão, um pequeno grupo de jornalistas já se aglomerava após um vazamento da história nas redes sociais. A segurança do hotel foi discretamente reforçada, enquanto Rodrigo da recepção lidava habilmente com perguntas, repetindo o mantra ensaiado. O hotel não comenta sobre seus hóspedes ou funcionários. Jéssica Morales, a jornalista que estava no lobby mais cedo, rapidamente percebeu que havia algo maior do que um simples encontro de fã com um ídolo. Seus anos de experiência em detectar histórias genuínas a fizeram buscar ângulos diferentes. Através de contatos no hotel, descobriu sobre a cidade natal comum entre a camareira e o cantor e começou a investigar o passado de ambos em Brotas. No 15º andar, na sala de reuniões executivas, Júlio, o produtor de Daniel, inicialmente, demonstrou preocupação com a repercussão inesperada. Isso vai desviar o foco do evento beneficente, argumentou ele com Daniel, que permanecia surpreendentemente calmo. A imprensa vai transformar isso em um circo. Quero conversar com ela pessoalmente antes de qualquer coisa, insistiu Daniel, rejeitando tentativas de transformar o momento em publicidade barata. Essa senhora e sua família me ajudaram quando ninguém sabia quem eu era e nunca pediram nada em troca. Agora tenho a chance de retribuir. No telefone com a esposa Aline, Daniel explicava a situação extraordinária. Amor, lembra daquela história que te contei, do começo da carreira? Encontrei a família que me acolheu naquela tempestade. Do outro lado da linha, Aline, conhecida por seu trabalho social discreto, já pensava em como transformar aquele encontro em algo significativo. Além do momento emotivo, Maria sentou-se na sala de descanso dos funcionários, agora cercada por colegas curiosos e pela gerente de hospedagem Patrícia Almeida, uma mulher elegante de 40 e poucos anos, visivelmente tensa com a situação inusitada. O blazer impecavelmente alinhado e o coque perfeito contrastavam com a expressão de preocupação em seu rosto maquiado.
Precisamos manter a discrição. Esse é um hotel 5 estrelas. Repetia a gerente pelo que parecia ser a 10ª vez, andando de um lado para o outro na pequena sala. Temos ministros hospedados no 12º andar e o embaixador japonês no 18º. Não podemos ter tumulto. Maria, ainda processando os acontecimentos, mantinha os olhos baixos, sentindo-se, de alguma forma, culpada pela confusão, apesar de não ter feito nada além de seu trabalho. Posso voltar para a limpeza dos quartos, ofereceu ela, desconfortável com o centro das atenções. Ainda tenho 6 quartos para fazer hoje. Do lado de fora do hotel, um pequeno grupo de fãs já se formava no calçamento de granito da entrada principal, alertados por postagens nas redes sociais e pelo burburinho crescente. Adolescentes com camisetas estampadas com o rosto de Daniel se misturavam a senhoras de meia idade, todas esperando vislumbrar o ídolo ou, mais recentemente, conhecer a Camareira do Milagre, como alguns blogs já a chamavam. A segurança do hotel foi discretamente reforçada, com homens de terno escuro posicionados estrategicamente próximo às entradas. Carlos Mendes, chefe de segurança com 20 anos de experiência, coordenava sua equipe pelos rádios comunicadores, preocupado com a possibilidade de algum fã mais exaltado tentar invadir o estabelecimento. No restaurante do hotel, empresários e celebridades que participariam do evento beneficente à noite comentavam o inusitado encontro. Uma apresentadora de TV famosa por seu programa matinal filmava um vídeo para suas redes sociais. Estou aqui no Excelsior Palace, onde acontecerá o evento do Daniel hoje à noite, e vocês não vão acreditar na história emocionante que acabou de acontecer. Maria sentia-se dividida entre a emoção do reconhecimento e o medo de perder o emprego por causar tumulto. Anos de trabalho árduo e dedicação poderiam ser comprometidos por algo completamente fora de seu controle. Suas mãos, enrugadas, apertavam nervosamente o avental do uniforme, enquanto ela tentava manter a compostura. Eu só fiz o que qualquer um faria naquela noite, murmurava ela, relembrando como abriu as portas de sua casa simples para um jovem encharcado pela chuva, oferecendo café fresco e um lugar para dormir, sem imaginar que aquele rapaz se tornaria uma estrela nacional. Meu marido sempre dizia que a gente precisa ajudar quem está na estrada, porque um dia pode ser a gente precisando de ajuda. Júlio, o produtor, entrou na sala acompanhado por 2 assistentes que não paravam de atender. Telefonemas. Senhora Maria, o Daniel gostaria de convidá-la para conhecer o resto da equipe. Ele está bastante emocionado com este reencontro. O tom profissional não conseguia esconder completamente a preocupação com a logística do evento que se aproximava. Patrícia, a gerente, interveio rapidamente. Precisamos ter cuidado com a imagem do hotel. A senhora Maria ainda está em horário de trabalho e temos protocolos. Sua voz foi diminuindo diante do olhar firme que Júlio lhe dirigiu. Tenho certeza que o gerente-geral compreenderá a excepcionalidade da situação, respondeu ele com um sorriso que não atingia os olhos. O que ficou não dito, mas perfeitamente compreendido por todos na sala, era o valor da presença constante de celebridades como Daniel para a reputação do hotel. O burburinho no corredor anunciou a chegada de Daniel antes mesmo que ele entrasse na sala de funcionários. Quando a porta se abriu, um silêncio absoluto dominou o ambiente. O cantor, agora vestindo uma camisa social azul impecavelmente passada, ignorou todos os protocolos e caminhou diretamente até Maria, abraçando-a longamente diante dos olhares atônitos dos presentes. Essa mulher e sua família me deram abrigo quando ninguém sabia quem eu era, declarou com a voz embargada, ainda segurando os ombros da camareira visivelmente emocionada. Quando meu carro quebrou naquela tempestade,
Bati em várias portas que se fecharam na minha cara. Foi essa senhora, seu marido Antônio e seus filhos pequenos que me acolheram sem perguntar quem eu era ou o que fazia. As lágrimas corriam livremente pelo rosto marcado pelo tempo de Maria, que parecia ter perdido completamente a compostura profissional que mantivera por 15 anos de serviço. Câmeras de celulares discretamente capturavam o momento, apesar dos olhares reprovadores de Patrícia. Gerente tentou intervir, dando um passo à frente com um sorriso tenso. Senhor Daniel, entendemos a emoção do momento, mas temos protocolos rígidos sobre a interação entre funcionários e hóspedes. Talvez possamos organizar um encontro mais privado depois do expediente da senhora Maria. Daniel ergueu a mão em um gesto gentil, mas firme, interrompendo-a. Patrícia, não é? Entendo perfeitamente a preocupação com os protocolos, mas hoje faremos uma exceção. Sua voz, embora suave, carregava a autoridade de quem estava acostumado a ter suas vontades atendidas. Hoje à noite, no evento beneficente, quero que Dona Maria esteja sentada na primeira fila como minha convidada de honra e quero anunciar publicamente o que sua família fez por mim. A gerente empalideceu, visivelmente confrontada entre as normas rígidas do hotel e a vontade expressa de uma celebridade que trazia prestígio e clientes para o estabelecimento. Seu olhar vagou nervosamente entre Daniel, Júlio e os demais funcionários, que assistiam à cena com expressões que iam do choque à admiração. Senhor, isso seria incomum, balbuciou ela, já calculando mentalmente como justificaria tal quebra de protocolo para seus superiores. Maria, por sua vez, balançou a cabeça em negativa, o rosto vermelho de embaraço. Não, seu Daniel, isso não é necessário. Meu lugar é aqui. Tenho mais 5 quartos para limpar hoje e não tenho roupa para um evento tão chique. Sua simplicidade contrastava drasticamente com a sofisticação do ambiente e das pessoas que a cercavam. Além disso, meu neto estará sozinho em casa. Júlio, percebendo o impasse, interveio com a habilidade de quem resolvia problemas complexos diariamente. Dona Maria, podemos providenciar tudo. Transporte, roupas adequadas e até alguém para ficar com seu neto. Isso é muito importante para o Daniel. O cantor segurou as mãos calejadas da camareira entre as suas. Por favor, Maria. Durante anos tentei encontrar sua família para agradecer. Aquela noite mudou minha vida. Eu estava prestes a desistir da carreira depois de uma série de shows cancelados, mas a fé que seu marido demonstrou em mim, dizendo que um dia eu seria reconhecido, me deu forças para continuar. A tensão no ambiente era palpável. Funcionários observavam, divididos entre a emoção da cena e o medo de represálias por parte da gerência. Patrícia mantinha um sorriso congelado, claramente desconfortável. Júlio verificava constantemente o relógio, consciente do cronograma apertado para o evento. Foi então que Maria, após alguns segundos de silêncio que pareceram eternos, endireitou os ombros com uma dignidade surpreendente e respondeu: Se é tão importante para o senhor, eu vou. Mas volto para terminar meu turno amanhã sem falta. A história ganhou proporções nacionais em questão de horas. Cantor sertanejo reencontra a família que o acolheu no início da carreira. Era a manchete que circulava em portais de notícias, programas de televisão e rádios por todo o país. Jornalistas disputavam detalhes exclusivos, enquanto especialistas em marketing discutiam como o episódio afetaria positivamente a imagem já consolidada de Daniel como um artista autêntico e conectado às suas raízes. O telefone fixo da casa, simples de Maria, na periferia de São Paulo, não parava de tocar. Vizinhos batiam à porta, curiosos para saber detalhes e oferecer ajuda para a grande noite. Pedro, o filho mais velho,
Precisou sair do trabalho mais cedo para lidar com a repentina atenção que a família recebia. As redes sociais fervilhavam com montagens e memes sobre o encontro predestinado, enquanto internautas mais velhos relembravam histórias semelhantes de solidariedade em tempos difíceis. Mãe virou celebridade do dia para a noite, comentou Luciana, a filha do meio que trabalhava como enfermeira em Campinas, ao telefone com o irmão caçula Roberto, caminhoneiro que cruzava o país e agora ouvia a história da mãe pelo rádio. Em algum lugar do Mato Grosso. Acabei de ver a foto dela com o Daniel em todo lugar. O pessoal do hospital não fala de outra coisa. Na diretoria do hotel, uma reunião de emergência discutia como lidar com a situação sem precedentes. O gerente-geral, Ricardo Fernandes, homem de negócios pragmático, com 30 anos de experiência no ramo hoteleiro, ouvia atentamente os diferentes pontos de vista de sua equipe. Devemos afastar Maria temporariamente para seu próprio bem, argumentava Patrícia, ainda visivelmente abalada pelo confronto anterior. Ela não está preparada para lidar com toda essa exposição, e isso pode comprometer o serviço. Discordo completamente, contrapôs Rodrigo da recepção, normalmente reservado em reuniões com a diretoria. Temos uma oportunidade de marketing orgânico incrível aqui. A história humaniza nossa marca, mostra que valorizamos pessoas com histórias reais. Ricardo ajustou os óculos de leitura, observando as reações ao redor da mesa. O que me preocupa é o precedente. Amanhã, todos os funcionários vão querer tratamento especial e acesso aos hóspedes VIP. No camarim improvisado no mezanino do hotel, Daniel enfrentava questionamentos semelhantes de sua equipe. Sentado em frente ao espelho, enquanto um maquiador dava os toques finais para a apresentação da noite, ele ouvia as preocupações de Júlio e dos empresários responsáveis pela turnê internacional que começaria na semana seguinte. Não me entendam mal, é uma história linda, ponderava Sandra Meirelles, executiva da gravadora, gesticulando com unhas perfeitamente manicuradas. Mas precisamos controlar a narrativa. Isso pode ofuscar completamente o lançamento do novo álbum e o anúncio da turnê europeia. Daniel suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos recém-arrumados, para desespero do cabeleireiro. Não me importa o que pensem do timing ou do impacto nos negócios. Aquela família me deu um teto quando eu mais precisava, comida quando eu estava faminto. E nunca tive como agradecer adequadamente. Agora que finalmente os encontrei, não vou tratar isso como mais uma estratégia de marketing. Nos bastidores do salão de eventos, uma equipe de estilistas trabalhava em ritmo frenético para adaptar um vestido azul petróleo à silhueta de Maria. A mulher, acostumada a roupas simples e práticas, parecia perdida entre tecidos nobres e acessórios que custavam mais do que seu salário mensal. Uma maquiadora profissional aplicava produtos cuidadosamente em seu rosto, enquanto ela mantinha os olhos fechados, ainda tentando acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. A senhora tem uma pele linda, comentava a jovem maquiadora, genuinamente impressionada com a textura da pele de Maria, apesar dos anos de trabalho árduo. Qual seu segredo? Trabalho honesto e dormir com a consciência tranquila, respondeu Maria, provocando risadas ao redor. Por trás da aparente calma, no entanto, seu coração estava acelerado. O mundo simples e previsível que conhecia havia sido virado de cabeça para baixo em menos de 12 horas. Em Brotas, cidade natal tanto de Maria quanto de Daniel, a notícia causava comoção semelhante. Antigos moradores davam entrevistas relembrando histórias da família Santos, conhecida pela generosidade apesar das dificuldades financeiras. O prefeito já planejava uma homenagem, vislumbrando a oportunidade de promover o turismo local a partir da conexão com o famoso cantor e a heroína anônima que o ajudara no início da carreira.
O salão de eventos do Excelsior Palace brilhava com a decoração elegante e as centenas de velas que criavam uma atmosfera intimista, apesar do tamanho do espaço. Estava lotado quando Daniel subiu ao palco, pontualmente às 9 da noite. Celebridades, empresários e políticos ocupavam as mesas cuidadosamente arrumadas para o jantar beneficente, cada lugar marcado com cartões dourados e arranjos de orquídeas brancas. Os trajes de gala contrastavam dramaticamente com a simplicidade que havia marcado o início da carreira do cantor. Câmeras estrategicamente posicionadas transmitiam ao vivo para um canal de televisão que havia adquirido os direitos exclusivos de cobertura, enquanto os seguranças mantinham afastados os fotógrafos não credenciados que tentavam registrar o evento. Na primeira fila, contra todas as suas objeções iniciais, Maria ocupava um lugar de destaque entre a esposa de Daniel e o diretor do hospital beneficiado pelo evento. O vestido azul petróleo transformava sua silhueta, enquanto o cabelo, normalmente preso em um coque simples para o trabalho, caía em ondas suaves ao redor de seu rosto discretamente maquiado. Seus olhos marejados refletiam as luzes do palco, enquanto seus dedos apertavam nervosamente a pequena bolsa de cetim emprestada que repousava em seu colo. O burburinho da plateia diminuiu quando Daniel ajustou o microfone. Vestindo um terno escuro, impecavelmente cortado sobre uma camisa branca, sem gravata, ele projetava uma imagem de sofisticação casual que havia se tornado sua marca registrada. Por alguns segundos olhou diretamente para Maria, com um sorriso quase imperceptível de cumplicidade, contrariando a programação estabelecida e, para surpresa visível de sua equipe nas coxias, o cantor não começou com seu hit mais recente, conforme planejado. Em vez disso, sentou-se em um banquinho de madeira no centro do palco, pegou seu violão e começou a dedilhar os acordes de uma música antiga, uma balada que havia composto no início de sua carreira solo e que falava sobre recomeços e gratidão. Antes de cantar qualquer música nova ou falar sobre o importante trabalho do Hospital Santa Esperança, começou ele, sua voz ressoando clara pelos alto-falantes perfeitamente regulados. Quero que vocês conheçam a pessoa que me ensinou o verdadeiro significado de generosidade em uma noite em que eu não era ninguém. O silêncio no salão era completo, enquanto Daniel narrava detalhadamente a história daquela noite chuvosa de 1992, quando seu carro velho quebrou na estrada de terra enlameada que levava a Brotas. Como jovem cantor enfrentando cancelamentos de shows e portas fechadas, ele estava prestes a desistir e voltar para a roça para trabalhar com o pai. A tempestade, uma das piores que a região havia enfrentado em décadas, deixou-o completamente encharcado enquanto ele caminhava por quilômetros em busca de ajuda. Batia em várias portas que permaneceram fechadas até chegar a uma pequena casa de madeira na beira da estrada. Continuou ele, sua voz carregada de emoção. Um homem chamado Antônio abriu a porta sem hesitar, chamou sua esposa Maria e, juntos, me ofereceram um teto, roupas secas e um prato de comida quente. As câmeras voltaram-se para Maria, que não conseguiu conter as lágrimas quando o cantor descreveu como aquela noite havia mudado sua vida. Como a família, mesmo enfrentando dificuldades econômicas severas, dividiu o pouco que tinha, como as palavras de encorajamento de Antônio, dizendo que todo artista passa por tempestades antes de ver o sol, haviam se gravado em sua memória e se tornado um mantra nos momentos difíceis que ainda enfrentaria. Passei anos tentando encontrar aquela família para agradecer, revelou Daniel, sua própria voz embargada. E hoje, por uma dessas coincidências que só Deus explica, encontrei Maria trabalhando como camareira no próprio hotel onde estou hospedado.
Um murmúrio de espanto percorreu o salão, seguido por aplausos espontâneos que cresceram até se transformar em uma ovação de pé. Câmeras e celulares apontavam para Maria, que parecia diminuir na cadeira, completamente despreparada para tamanha exposição. Aline, esposa de Daniel, segurou sua mão em um gesto de apoio silencioso, enquanto fotógrafos se aproximavam para capturar o momento. "Quero convidar Dona Maria para subir aqui comigo", anunciou Daniel, estendendo a mão em sua direção. Um assistente rapidamente apareceu ao lado da mesa para ajudá-la. Maria hesitou, o pânico claramente visível em seus olhos. Voltar a limpar suítes era uma coisa, mas subir em um palco diante da elite social e artística do país era completamente diferente. Por um momento pareceu que ela recusaria, mas então seu olhar cruzou com o de uma jovem médica na mesa ao lado que usava um broche do Hospital Santa Esperança. Algo naquele símbolo, talvez a lembrança de que o evento era para ajudar crianças necessitadas, pareceu dar-lhe coragem. Com passos hesitantes, Maria caminhou até o palco, onde Daniel a recebeu com outro abraço demorado. O público continuava aplaudindo, alguns visivelmente emocionados pela história inusitada de gratidão e reencontro após tantos anos. "Esta mulher não apenas me deu abrigo físico naquela noite", declarou Daniel ao microfone, mantendo um braço ao redor dos ombros trêmulos de Maria. "Ela e sua família me ensinaram sobre fé quando eu estava desacreditado, sobre generosidade quando eu não tinha nada a oferecer em troca, e sobre como pequenos gestos podem mudar destinos inteiros." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. No meio da plateia, Patrícia, a gerente do hotel que havia tentado impedir aquele momento, discretamente enxugava uma lágrima. Ao seu lado, Ricardo, o gerente geral, parecia reconsiderar completamente sua posição sobre o precedente perigoso. "Por isso", continuou Daniel, "quero anunciar que, além da doação já programada para o Hospital Santa Esperança, estou criando hoje o Fundo Antônio Santos, em homenagem ao falecido marido de Maria, para financiar bolsas de estudo em música para jovens talentos de comunidades carentes." A plateia irrompeu em novos aplausos, enquanto Maria cobria o rosto com as mãos, sobrecarregada pela emoção. "Meu Antônio sempre acreditou em você", conseguiu dizer ela quando o barulho diminuiu. Sua voz ampliada pelo microfone que Daniel colocou próximo. Ele dizia que sua voz ia levar esperança para muita gente, e olha só o que aconteceu. A simplicidade e sinceridade daquelas palavras causaram mais impacto que qualquer discurso ensaiado poderia ter provocado. Celebridades e empresários influentes trocavam olhares significativos. Muitos já sacando seus telefones para fazer doações adicionais imediatas antes mesmo do jantar ser servido. No canto do salão, Jéssica Morales, a jornalista, digitava freneticamente em seu tablet, sabendo que tinha em mãos uma história que transcendia o simples encontro entre um astro e uma fã. Era uma narrativa sobre círculos que se completam, sobre como pequeníssimos atos de bondade podem retornar amplificados anos depois. O evento arrecadou o dobro do valor inicialmente esperado. Comovidos pela história e pelo exemplo de Daniel, empresários presentes fizeram doações espontâneas adicionais tanto para o Hospital Infantil quanto para o recém-anunciado Fundo Antônio Santos. Antes mesmo do jantar terminar, o diretor do hospital anunciou emocionado que poderiam iniciar imediatamente a construção da nova ala pediátrica, um projeto que estava engavetado há anos por falta de recursos. As redes sociais explodiam com o vídeo do momento, que já acumulava milhões de visualizações. Comentaristas elogiavam a genuína emoção de Daniel e a dignidade simples de Maria, em contraste com o cinismo que muitas vezes permeava eventos beneficentes repletos de celebridades.
É a história mais bonita que já presenciei em 15 anos, cobrindo o mundo dos famosos, declarou uma apresentadora conhecida por seu programa de fofocas, surpreendendo até mesmo seus seguidores mais fiéis com o tom respeitoso e emocionado. Nos rios bastidores, após o show que se seguiu ao jantar, Daniel conduziu Maria até uma sala privativa onde a aguardava uma surpresa. Pedro, seu filho mais velho, já estava lá, ao lado de um advogado de confiança da equipe do cantor. Sobre a mesa de reuniões, uma pasta de couro continha documentos que mudariam para sempre a vida da família. "O que é isso tudo?" perguntou. Maria, exausta emocionalmente, mas ainda deslumbrada com os acontecimentos daquela noite extraordinária. Daniel abriu a pasta, revelando os documentos de propriedade de uma casa nova, totalmente quitada, em um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo. "É para você e seu neto", explicou ele suavemente. 3 quartos, quintal pequeno, mas com espaço para plantar as ervas que você sempre gostou e perto de uma boa escola para ele. "Não posso aceitar isso", foi a primeira reação de Maria, acostumada a conquistar tudo com o suor do próprio trabalho, dando um passo para trás, como se os papéis pudessem queimá-la. "É demais, seu Daniel. O senhor já fez muito com aquele fundo no nome do meu Antônio." "Não estou dando. Estou devolvendo", respondeu Daniel com firmeza gentil, compartilhando um olhar cúmplice com Pedro, que já havia sido informado sobre a situação. E após a resistência inicial, compreendera a importância daquele gesto para o cantor. "O que sua família fez por mim naquela noite não tem preço. Vocês me deram dignidade quando eu era apenas um sonhador perdido na estrada." O advogado explicou que todos os impostos e despesas de transferência já estavam pagos e que um fundo adicional havia sido estabelecido para cobrir despesas de manutenção pelos próximos 5 anos. "Tudo foi feito de forma legal e transparente", assegurou ele, percebendo a preocupação no rosto de Maria. Após longas conversas e lágrimas, Maria finalmente aceitou o presente, compreendendo que, para Daniel, aquilo representava o fechamento de um ciclo importante. Quando finalmente deixou o hotel, já passava da meia-noite. Um carro executivo a esperava para levá-la para casa, onde seu neto aguardava ansioso, tendo acompanhado toda a transmissão pela televisão, junto com vizinhos igualmente perplexos. Notícia da doação espalhou-se rapidamente entre os funcionários do hotel, transformando a simples camareira em uma espécie de lenda entre seus colegas. Na manhã seguinte, quando Maria insistiu em retornar ao trabalho conforme prometido, foi recebida com uma mistura de admiração e respeito que nunca havia experimentado. "Você não precisa mais trabalhar aqui", comentou Carla, a supervisora e amiga, enquanto elas tomavam café na sala dos funcionários. Com aquela casa nova e tudo mais, Maria ajustou o uniforme impecavelmente passado. "Preciso sim. O trabalho dignifica a gente." Além disso, acrescentou com um sorriso discreto, "prometi ao seu Daniel que terminaria meu turno." 6 meses depois, Maria ainda trabalhava no mesmo hotel, apesar da casa nova no bairro tranquilo da Zona Sul e da estabilidade financeira que o gesto de Daniel lhe proporcionara. A única concessão que fez foi reduzir sua jornada para meio período, permitindo-lhe dedicar as tardes ao projeto social que surgira como desdobramento inesperado daquela noite memorável. "O trabalho dignifica", repetia ela sempre que alguém questionava sua escolha de continuar como camareira, mesmo após a mudança radical em suas circunstâncias financeiras. O hotel, percebendo o valor promocional de manter Maria em seu quadro de funcionários, criou uma posição especial para ela como consultora de hospitalidade, permitindo que compartilhasse sua experiência com novos colaboradores. A diferença
é que agora ela coordenava, juntamente com a Fundação de Daniel, um projeto social que oferecia cursos profissionalizantes para trabalhadores da rede hoteleira e do setor de serviços em geral. Capacitação com dignidade tornara-se rapidamente um sucesso, com lista de espera de candidatos e apoio de várias redes de hotéis que viam ali uma oportunidade de treinamento e responsabilidade social combinados. O caso da camareira, como ficou conhecido, provocou um debate nacional sobre condições de trabalho, reconhecimento profissional e a invisibilidade social de trabalhadores essenciais. Programas de televisão que antes se limitavam a discutir a vida pessoal de celebridades passaram a dedicar segmentos a histórias inspiradoras de trabalhadores comuns. Pedro, o filho mais velho de Maria, deixou a construção civil para administrar a fundação, descobrindo um talento inato para a gestão social. O neto, agora estudando em uma escola melhor, começou a sonhar com faculdade, algo impensável alguns meses antes. Em Brotas, a antiga casa da família foi transformada em um pequeno memorial, com fotografias e objetos que contavam a história do encontro entre o jovem cantor e a família que o acolheu. O turismo na pequena cidade experimentou um aumento significativo, com visitantes curiosos para conhecer o local onde começou aquela história extraordinária de generosidade recompensada. A carreira de Daniel, já consolidada, ganhou uma dimensão adicional. O novo álbum, lançado 3 meses após o evento no hotel, incluía uma canção especialmente composta para Maria e Antônio, tornando-se rapidamente o maior sucesso da temporada. A turnê internacional que se seguiu esgotou ingressos em todas as cidades, com parte da renda destinada a projetos sociais semelhantes em outros países. Em um domingo ensolarado de primavera, Daniel fez uma visita discreta à nova casa de Maria, sem imprensa, sem câmeras, apenas um amigo visitando o outro. Sentados na varanda com vista para o pequeno jardim onde ela cultivava as mesmas ervas medicinais que aprendera com sua mãe em Brotas, compartilharam histórias e risadas como velhos amigos. "Sabia que guardo aquela caneca azul de ágata em que você me serviu café naquela noite?" confessou Daniel, saboreando um pedaço de bolo de fubá recém-saído do forno. "Ela vai comigo em todas as turnês. É meu amuleto da sorte." Maria sorriu. Então levantou-se para buscar algo em seu quarto. Retornou com uma caixa antiga de madeira, daquelas que antes guardavam charutos e agora protegia tesouros pessoais. Dentro, cuidadosamente preservada em um saco plástico, estava uma camisa xadrez desbotada. "E eu guardei isso", disse ela, estendendo o pacote para Daniel. "É a camisa que você esqueceu pendurada atrás da porta naquela noite de tempestade, 30 anos atrás. Meu Antônio disse que você voltaria um dia para buscá-la e eu acreditei nele." Daniel segurou a camisa com reverência, reconhecendo-a imediatamente apesar das décadas passadas. Uma onda de emoção tomou conta dele ao perceber que aquela peça simples havia sido preservada como um tesouro, um símbolo de uma promessa cumprida através dos anos. Nas paredes da sala simples, mas confortável, fotos dos dois em diversos eventos beneficentes dos últimos meses se misturavam a retratos de família. Cada imagem contava parte da extraordinária história de como um simples gesto de bondade pode voltar multiplicado quando menos se espera. E de como alguns encontros, aparentemente casuais, são na verdade pontos de virada que redefinem o destino de todos os envolvidos. "Sabe o que meu neto disse ontem?" comentou Maria, servindo mais café. "Que quando crescer, quer ajudar pessoas como você faz. Disse que entendeu que a verdadeira riqueza está em dar sem esperar nada em troca." Daniel sorriu, olhando através da janela para o céu azul de São Paulo, normalmente escondido pela poluição, mas extraordinariamente claro naquele dia. "Seu neto é sábio.
Levei anos para aprender o que ele já compreendeu tão jovem. Fazendo uma pausa, acrescentou: estava pensando em convidar vocês para passarem o Natal na minha fazenda em Brotas, voltar às origens, sabe? Às vezes precisamos revisitar o começo para entender melhor onde estamos. Maria assentiu, seus olhos brilhando, com a perspectiva de voltar à cidade natal, ao lado de sua família expandida e transformada. Antônio sempre dizia que a vida é uma estrada que dá muitas voltas, mas sempre nos leva de volta para casa. E assim, entre risos e memórias compartilhadas, duas pessoas de mundos aparentemente tão distintos celebravam a inexplicável geometria do destino que, às vezes, desenha círculos perfeitos, conectando passado e presente em uma história que continuaria inspirando muitas outras.